Meu querido e minha querida, tudo bom com você? Como foi a sua semana? Como é que foi seu final de semana? Espero que tenha sido muito bom também. E estamos aqui novamente para refletir sobre dois temas bem importantes: a cegueira e a frieza espiritual. Qual será que você está passando? Eu espero que nenhuma. Mas vamos analisar e ver se você está passando por alguma, o que você pode fazer para sair dela. Então, algo bem básico que você pode ver logo de cara é que a cegueira espiritual é quando a gente ainda não conhece Jesus. E a frieza espiritual é quando a gente já conhece e perde a paixão pelo primeiro amor. Na cegueira espiritual, você acredita em tudo que te dizem, só que aquilo que não está na Bíblia. Você faz simpatias, você procura o misticismo, só que nada disso está na Bíblia, por isso que chama de cegueira espiritual. A gente fica cego, fica como com escamas nos olhos espirituais para que não veja a verdade bíblica. Geralmente as pessoas preferem ficar cegas espiritualmente porque não precisa doar nada de si, não precisa mudança. Podem continuar levando a vida, sendo bonzinhos, achando que está tudo bem, achando que não precisa de Jesus, ele está lá e você aqui, está tudo bem, ele está te guardando, usando uma fitinha no braço já está protegido, usando uma fitinha ali atrás do carro está protegido. Essa é a cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual não traz nenhuma intimidade com Deus, ela só nos afasta de Deus e faz nos fazer coisas que desagradam a Ele. A cegueira física, ela é bem triste, né? Porque a gente não pode contemplar as coisas nesse mundo, não pode contemplar as belezas que Deus fez, as montanhas, o pôr do sol, o nascer do sol, tantas coisas lindas, as pessoas, não pode ver um parente, não sabe nem como que é a aparência de um parente, de um pai, de uma mãe. É triste. Mas a cegueira espiritual é muito mais preocupante, porque a pessoa fica sendo levada para lá e para cá com ventos de doutrina, como diz a Bíblia, e as invenções que os homens fazem aí para poder adaptar a palavra de Deus à sua própria vida, para viver mais fácil, né? E assim continuando completamente cegos espiritualmente, porque não conseguem contemplar a verdade da palavra de Deus. Porque, como eu falei, as pessoas querem adaptar a palavra de Deus à sua vida, ao invés de ser ao contrário. A gente tem que fazer o quê? Adaptar a nossa vida, as nossas vontades à palavra de Deus, porque Ele que é o Criador, não somos nós. Nós somos criaturas. Quem manda é Ele, não esqueça disso. Nós não somos nada. Se Ele quiser, nesse momento, a gente perde o fôlego e cai duro no chão. Então, pela misericórdia de Deus, Ele está te deixando viver para que você possa contemplar, aceitar a Jesus, para que você possa ser uma pessoa realmente feliz, contempladora da verdade e da vida eterna. Assim como a serpente enganou Adão e Eva lá atrás, lá no início, ele continua enganando milhares de pessoas hoje em dia ao nosso redor com um espetáculo enganador, onde o povo vai se enganando com misticismo, bruxaria, o desconhecido que é tão curioso, né? E vai se enganando com isso. E com essa curiosidade de conhecer o desconhecido, as pessoas se perdem e esquecem que estão caindo igual um ratinho indo em direção ao queijo lá na ratoeira. A Bíblia fala que a mente do homem natural, ela está cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Ela está impedida de ver a verdade para que tudo ao nosso redor se torne normal. Traição, pecado, mentiras, álcool, drogas, tudo se torne normal. E faz o homem pensar que a palavra de Deus não seja bem aquilo que quer dizer, seja relativa ou não seja completamente a verdade. O homem com a mente cauterizada acha que seus pensamentos a respeito da salvação estão certos. Ele acha que aquilo que ele pensa, que ele mesmo pensa sem ler a Bíblia, sem ler a palavra, sem conhecer a Deus, todos os pensamentos deles estariam certos aos olhos dele. Grande engano, porque nós não somos nada, nós temos que basear a nossa vida na palavra de Deus, que é o nosso manual de instruções. É lá que a gente vai saber o que é certo e o que é errado, não o que a gente acha. Porque o que a gente acha é aquilo que a gente tem vontade de fazer, porque a gente quer adaptar as nossas vontades, quer adaptar o nosso gosto, mas não é assim não. Assim como o pai quer o melhor para o seu filho, muito mais Deus, ele quer o melhor para a nossa vida. Então foi na palavra dele, na Bíblia, que ele colocou como se fosse realmente um manual para que você possa fazer aquilo que vai lhe fazer bem e não aquilo que nós queremos, porque nem sempre o que nós queremos vai fazer bem. Muito pelo contrário, a maioria das tentações, das coisas carnais que a gente escolhe, nos leva lá pro buraco, né? A Bíblia fala que a repreensão franca vale muito mais do que o amor escondido. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Ou seja, as pessoas só serão realmente seus amigos quando querem o seu bem. E quando a pessoa realmente quer o seu bem, ela vai falar a verdade para que você faça o certo e seja herdeiro da salvação, seja salvo. O amigo de verdade
verdade, ele vai repreender, mostrar o caminho, mostrar no caminho, né? Ele vai junto com você no caminho. Se ele falar alguma coisa para você que você está certo, mas está em desacordo com a palavra de Deus, é o tal do amor escondido, né? Porque se a pessoa realmente te ama, ela não vai compactuar com as coisas erradas que você está fazendo, porque isso não vai te levar para o céu, vai te levar para o inferno. Pode ser pesado a palavra inferno para você, mas existe tanto céu como inferno. A Bíblia é 100% verdade. Se você não crê, eu respeito, mas quando você começar a seguir Jesus, começar a sentir o Espírito Santo falando com você, testificando no seu coração, aí você vai ter a mesma certeza que eu tenho. E é assim que você pode ser livre da cegueira espiritual, conversando com alguém que já é cristão, com alguém que te dá conselhos baseados na palavra de Deus e aceitando essa verdade da palavra na sua vida. E olha, eu te garanto que essa não é nenhuma obrigação, é puro prazer de agradar a Deus e sentir a presença de Deus. Se você nunca sentiu, sinta a presença de Deus entregando a sua vida a Ele, tá bom? E quando a pessoa já entregou a vida a Jesus, mas não se sente tão perto de Deus assim, já tá há um tempo, né? Já sentiu aquele primeiro amor, só que agora ele tá meio frio. Essa é a frieza espiritual que a gente chama, né? Quando a gente se sente longe de Deus, a gente deixa de buscar Deus, perde a vontade de orar, perde a vontade de ir à igreja. Só olha as coisas erradas que acontecem com uma ou outra pessoa dentro da igreja, que as pessoas são realmente falhas. Quem é santo, sem falhas, perfeito, é só Jesus. Mas se esquece de olhar as bênçãos que está recebendo, as maravilhas que Deus faz, as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida. Isso a pessoa fria espiritualmente não olha. Às vezes a pessoa com frieza espiritual até vai à igreja, só que não participa de nada, perde o interesse por participar dos cultos, perde o interesse por participar ativamente de algum departamento, de liderar uma célula. Vai lá, não participa nem do culto, só assiste o culto, fica lá de braço cruzado, com a mão baixa, não glorifica, não exalta Deus, não faz nada, só fica lá que nem uma estátua, como se estivesse num velório, enquanto a festa está rolando ao redor dele e ele nem se dá conta. Essa é a frieza espiritual. E quando a pessoa com frieza espiritual perde a vontade de ir nos cultos, começa a preencher a sua vida com coisas supérfluas, com coisas do mundo. Isso é um grande perigo. Ou seja, a pessoa vai deixando de ir na igreja para ir para festas, para ir para baladas, para encontrar outras pessoas para sexo, namoro escondido, mesmo quando a pessoa começa a namorar na igreja, às vezes quando se esfria, começa a se encontrar escondido das duas famílias, da menina e do menino, começa a fazer coisa errada antes do casamento. Sim, realmente é pecado fazer sexo antes do casamento, ainda que estejamos no século 21 e não sei o que, Deus sempre vai ser o mesmo Deus. A palavra de Deus não muda. Temos que fazer as coisas na ordem correta, ainda e para sempre. E não é uma obrigação, como eu já falei, é um grande prazer adorar a Deus e obedecer a Deus, porque só assim nós teremos intimidade com Ele e conheceremos o que é o prazer de estar na presença dEle, sentir o Espírito Santo falando contigo, tá bom? E como você estando frio, você pode recuperar esse fogo no seu coração de volta, aquele fogo que você sentia no seu coração, como que você pode recuperar e sair dessa frieza espiritual? Meus queridos, Deus só vai começar a restaurar o fogo no seu coração quando você se dispor. No momento que você começar a permitir que Deus faça isso. Se você já está frio espiritualmente, você está meio redio com Deus, né? Você está como um cavalo chucro, digamos assim, que não se deixa, não se permite que Deus faça mudanças, que Deus comece a tirar aquela sujeirinha que está lá no fundo. E Ele só vai fazer quando você permitir, buscando reavivamento, pedindo para Deus reavivamento, buscando a presença de Deus novamente. Mesmo sem vontade, faça isso. Humilhe-se na presença de Deus, peça a Ele que reavive seu coração. Fale com voz audível, mesmo no seu quarto, né? Que você ouça, pelo menos, antes de dormir ou agora mesmo, nesse momento, para que não deixe para depois. Ninguém sabe o que vai acontecer depois, né? Só Deus sabe. Então peça para Deus nesse momento, com voz audível, se você estiver sozinho aí agora, que você deseja reacender o fogo do Espírito Santo no seu coração, sentir aquilo tudo que sentia antes no primeiro amor. E continue engrandecendo e exaltando ao Senhor na oração. E assim você já começará a sentir a grande diferença. Que só de lembrar, meus olhos já enchem de lágrimas. É muito lindo e muito gostoso sentir a presença de Deus, tanto na primeira vez como voltar a sentir novamente. Então, meu querido, minha querida, você estando na cegueira ou na frieza espiritual, tome atitudes que você possa começar
ou voltar a sentir a real presença de Deus, tá bom? Deixe seu nome aqui que eu vou orar por você, deixe seu nome nos comentários, tá? Eu quero saber a sua opinião, você já passou pela frieza ou cegueira espiritual? Comenta aqui embaixo, o seu testemunho pode ajudar muita gente, porque muita gente assiste, mas nem todos comentam. E aquele que vai assistir, mesmo não comentando, ele pode usar o seu testemunho para praticar na vida dele também. Então, comenta aí, não esquece de deixar o like, porque ajuda muito com que o YouTube recomende o canal a outras pessoas. E se inscrever no canal, lógico, né? Se você ainda não é inscrito, clica no inscreva-se, sininho de cima, e estará recebendo todas as notificações. E como eu falei, se você comentar, tem mais possibilidades de receber notificações, porque o YouTube muda toda hora. Então, quanto mais coisas você fizer para ajudar aqui o canal e para ajudar a si a receber notificações, melhor será. E agora, como sempre, eu quero convidar você, inscrito, inscrita, que tem crianças em casa, a serem edificadas também no meu outro canal, no canal infantil Batalhão da Alegria. Esse canal que eu faço com muito amor para as crianças, que elas possam ter acesso também à palavra de Deus, que as crianças também vivem na cegueira espiritual, também precisam de libertação. E eu tenho muita preocupação com isso, que as crianças possam ter acesso à palavra de Deus para que não sejam mais reféns da vida espiritual cega e ter a sua salvação, porque sim, criança também precisa aceitar Jesus para ser salvo. As crianças também precisam ter consciência que Jesus é o seu único Senhor e Salvador pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse canal. É com todo o carinho que eu faço esses vídeos para vocês, que eu possa ser muito útil na sua vida. E segue lá no Instagram também, lá você pode me chamar e ter contato diretamente comigo. Chama lá no direct, @leonardoalves.jesus, que lá podemos conversar. Se você precisar entender alguma coisa, eu posso tentar explicar para você lá também, tá bom? Lá eu tiro dúvidas, lá eu falo com você no que precisar e ajudo com total prazer, tá? Assim que eu ver a mensagem. Às vezes eu não vejo a mensagem logo de cara de quem ainda não me segue. Se você até clicar no me seguir lá e depois mandar a solicitação, é mais fácil de eu ver. Mas vamos conversar por lá também, tá? Mande sua mensagem lá que eu procurarei tirar todas as suas dúvidas, porque você precisa de Deus, precisa chegar mais perto de Jesus e sentir esse amor. Combinado? Então espero você lá no Instagram e sempre nas segundas-feiras às 7 da noite aqui nesse canal. E lá no Batalhão da Alegria, todas as quintas-feiras às 7 da manhã sai vídeo novo para seu soldadinho ser edificados na palavra de Deus também e nos princípios, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui. Fique firme em Jesus, porque nós vamos até o fim, amém? Nunca se esqueça, você é muito especial para Deus. Fique com Ele e Deus abençoe!